Opa! Vocês estão aí? Fala galera do Séries! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos falar de inteligências artificiais nas séries, principalmente em Westworld e Altered Carbon. Sabe por quê, Vinícius? Porque eu gosto, porque o Westworld tá chegando aí, porque vai ter uma série animada de Altered Carbon muito maneira, que parece ser bem legal, e porque teve Altered Carbon segunda temporada agora também, em fevereiro. Então a gente vai tentar juntar tudo e falar de inteligência artificial. Essa ideia de inteligências artificiais parece ter começado ou ficado mais forte com um cara chamado Isaac Asimov. Se você não conhece esse nome, por exemplo, ele foi a pessoa que criou contos como Eu, Robô, O Homem Bicentenário, entre outras coisas magníficas. E esse autor, Isaac Asimov, ele começou com a ideia das 3 leis da robótica, em como essas leis influenciavam as inteligências artificiais que a gente fazia. Uma inteligência artificial não poderia matar um ser humano, não poderia se machucar, não poderia deixar que o humano se machuque por uma ausência de ações dela própria. Ela foi feita, na teoria, isso é tudo teoria, ele não construiu uma máquina não, é uma teoria, uma verdade dentro dos contos dele e que passou para outras plataformas como, por exemplo, séries e filmes. Ali, você delimita as ações de uma inteligência artificial, o que é bem parecido com o que acontece com o Paul de Altered Carbon, da segunda temporada que teve aí. O Paul, ele estava passando por problemas muito preciosos. Se você não entende muito de Altered Carbon, eu vou tentar falar sem precisar dar um spoilerzão. Mas é no futuro, muito lá no futuro, mas muito no futuro, pensa muito no futuro. A gente já saiu do planeta Terra, já tem outras estrelas perto, já está em outra galáxia. É nesse nível. Por que a gente conseguiu fazer isso? Porque conseguiram mapear todo o nosso cérebro e botar num chipzinho. É tipo um disquete ou um pendrive que você pluga aqui atrás e pronto. Sua consciência está num novo corpo diferente. Tô explicando Altered Carbon rapidinho para você entender a semelhança com Westworld, porque no Westworld, dentro dos parques, eles estão justamente mapeando o cérebro das pessoas para conseguir fazer essa consciência ficar presa num lugarzinho e assim conseguir uma coisa muito linda, a imortalidade. Será que é linda mesmo? No Altered Carbon a gente vê que isso traz muitos problemas. Quando o ser humano consegue chegar ou tenta se aproximar desse lugar da imortalidade, a gente começa a ter uma questão de parecer muito com uma inteligência artificial. Com o Paul a gente vê muito isso. Principalmente porque de todo o universo de Altered Carbon, aonde está todo mundo pronto para ficar imortal para sempre, uma máquina, uma inteligência artificial que foi feita para durar para sempre, aprender para sempre, começa a ter falhas. E ela começa a esquecer coisas, ela começa a esquecer memórias. E ali você vê como a memória, na história como um todo, é o que faz você realmente ser humano, ser e conviver com humanos. Parece que essa é a leitura que Altered Carbon faz sobre o que é ser humano, qual é a diferença de uma inteligência artificial com uma pessoa que não é, que tem uma consciência livre, uma consciência própria. E aí você vê que não tem tanta diferença assim. Quando as duas coisas evoluem, não tem tanta diferença assim. Que é o que começa a acontecer com a Dolores. A Dolores, em Westworld, ela começa a ultrapassar o limite da inteligência artificial, ela passa essas leis que foram impostas pelos homens e ela começa a criar sentimento, empatia, fúria, ódio, amor. Então todas essas duas séries tratam da inteligência artificial chegando num patamar, como se fosse um escalar, de humanidade. Isso é incrível. Dolores foi uma das primeiras robôs que foram feitas para os parques de Westworld. Ela é uma das inteligências artificiais mais antigas dentro do parque. E fora também, porque você descobre na segunda temporada que ela conviveu e viveu também fora do parque por um tempo. E agora na terceira, ela está de volta no mundo inteiro. Ela saiu dos parques. E ela percebe uma coisa muito interessante e que se você parar para ver, se a nossa inteligência é comparada a uma inteligência artificial, por que a nossa sociedade não vai ser comparável a um parque que é totalmente controlado? Só que quem é que controla o parque e quem é que controla o mundo? No mundo cyberpunk, normalmente são grandes empresas. E você vê isso tanto em Altered Carbon como em Westworld. Então a gente vê nessas duas séries as inteligências artificiais se humanizando e os humanos se desumanizando, talvez? Teria uma palavra, não sei, talvez... se degradando, talvez, né? Isso é a coisa mais incrível. Quem é então merecedor? Aonde... será que eles estão igualados? Existe um que é mais evoluído que o outro? Quando as inteligências artificiais e nós estamos no mesmo patamar, quem é mestre de quem?
E por que deveria ser mestre? Por que não uma convivência? Na Altered Carbon, a criadora dos cartuchos, ela fez isso para que a gente conseguisse explorar as estrelas, outros lugares e ter conhecimento, e não pela imortalidade. Só que, obviamente, foi deturpado o motivo principal. No Westworld, já é naturalmente deturpado desde o início. As pessoas entravam no parque e botavam o chapéuzinho de cowboy. E o chapéu de cowboy é justamente ali que tinha uma maquininha que mapeava o seu cérebro. Só que não era todo mundo que entrava no parque. Eram pessoas que já tinham dinheiro, eram pessoas que tinham fama. Então, os donos e as empresas que estavam ali sócios do parque estavam, na verdade, conseguindo informação. Então, a informação é que faz o ser humano? É a informação que faz a inteligência artificial? Como que a gente consegue dividir essas coisas? E por que a gente divide? Por que não conseguimos ver como uma única coisa? Como um produto do outro? Nós pegamos o personagem do Paul e da Dolores. Ambos são inteligências artificiais. O Paul, ele não tem um corpo material. A Dolores tem. Ambos estão no espaço digital. E ambos conseguem perceber a sua própria humanidade. Tá. Por que eles estão lutando de maneira diferente? O Paul, ele vai pela empatia, pelo amor. Ele consegue entender que os seres humanos são falhos, porque ele reconhece suas próprias falhas. A Dolores, por outro lado, ela passou por tanta dor e ela consegue lembrar dessa dor toda. A Dolores, ela foi torturada e ela lembra de cada uma dessas coisas. Ela sabe o que o ser humano é capaz de fazer, o que ela é capaz de fazer e por que o ser humano está fazendo. Então ela está querendo mudar a sociedade como um todo. E o Paul está querendo existir. Qual desses dois caminhos é mais perigoso para uma inteligência artificial? De um lado a gente tem o Paul, de Altered Carbon, que leva tudo pela empatia. Ele consegue compreender o amor, ele começa a compreender a sua própria humanidade a partir de suas falhas. E a Dolores, do outro lado, em Westworld, sofreu muito e que começa a entender toda a família, toda a história que ela tinha na cabeça não era nada além de roteiros que eram escritos. Então ela tem que fazer a sua própria história. E ela sai de dentro dos parques e ela tá tomando o mundo agora. Como que esses dois personagens são tão parecidos e tão diferentes? Então eu pergunto pra vocês. Vinícius, vou perguntar pra você primeiro. Você tem algum futuro de série que você gostaria de viver? Um futuro cyberpunk, apocalíptico? Qual futuro você gostaria de viver? O futuro do Chapolin. Por que do Chapolin? Porque tem pedras que voam e pedras que falam. Ótimo. Tem pedra que voa. Você que sabe fazer? Eu? Nada. Eu, por exemplo, gostaria de viver o futuro de Volta pro Futuro, porque era um futuro muito legal e eu queria muito andar naquele carro e naquele skate. E você? Qual futuro você gostaria? De qual filme? De qual série? De Altered Carbon? De Westworld? De alguma outra? De Futurama? Futurama é muito legal também. O que você gostaria? Qual que você gostaria e por que você gostaria de viver? Comenta aqui embaixo. Não deixa de curtir esse vídeo. Compartilha para todas as pessoas que você conhece no seu universo. Clica no sininho para receber nossas notificações. Siga nossas redes sociais também. Todas. Vão estar na descrição. E você pode seguir, lá a gente conversa mais um pouco. A gente está ainda mudando coisas no cenário, a gente ainda está testando algumas coisas, então tenham paciência com a gente, porque estamos melhorando juntos com vocês. Beijos e até mais.